judaica. Nós somos na aula 7. Ok. Agora, a presença divina não deve ser encontrada nesta voz e uma oposição àquela, mas na totalidade da conversa. Isso para nós hoje vai ser importante, essa frase. É do Rabino Sachs. Eu quero falar um pouco sobre isso. Não é comum entre pessoas religiosas, em particular, judeus em geral, de estudar religião. Não estuda religião. Se entra na yeshiva, pergunta para eles quem era Mohammed, eles vão falar na Meshigina. Pronto. E com isso está resolvido o assunto. Não se sabe nenhum detalhe a mais. Nem o que ele quis. Vão descartar ele como alguém. Mas é importante saber. A Mishnah diz, Vedá Mashetashi. Você tem que saber a verdade. Você tem que saber se defender com classe, com conhecimento e com equilíbrio. É isso que vamos ver hoje. Vamos analisar isso aqui sem exatamente com a intenção de acabar com o mundo inteiro. Vamos entender qual que é a nossa divergência e entender o que o judaísmo representa. Porque todas essas religiões, tanto a religião cristã e também Islã, na realidade são uma continuação, de uma certa forma, da religião judaica. Pegaram partes da religião, modificaram. Aqui é sempre uma modificação. Obviamente, muitas vezes a modificação é muito contra daquilo que nós queremos. Mas sempre temos que saber que tudo se baseia na Bíblia. Alguns concordam com a Bíblia, alguns concordam parcialmente, alguns acham que pode modificar, que nós vimos, e alguns acham que a Bíblia, do jeito que nós temos, é um erro, mas sempre está em volta da Bíblia. E sempre dando origem para o judaísmo. Maomé, de nenhuma forma, falou que o judaísmo não existia. Ele falou, chegou a hora, ele é um profeta, e ele vai modificar aquilo. Ele recebeu uma ordem de Deus para modificar aquilo que era até aquele momento. Tá certo? Idem, JC, nunca chegou a falar, olha, o judaísmo não existe. Não, ele é um judeu religioso que nós vimos, mas tem certas modificações que ele quis introduzir na religião. Por isso, vamos hoje, de uma certa forma, estudar um pouco a religião, entender quem é o quem, e vamos tentar ver o que é a verdadeira resposta para todos esses ataques que hoje são demais. Próximo. O surgimento do Islã. A transição histórica e cultural dos judeus durante o surgimento do Islã nos seus primeiros séculos de desenvolvimento. Nós somos agora na aula 7. O que vimos até agora? Começamos desde a pré-destruição do Bet HaMikdash, que é mais ou menos o ano 0, e fomos até o ano 500. Durante esse tempo, vimos as nossas dificuldades como os romanos, vimos a revolta do Bar Kokhba, destruição do Bet HaMikdash antes, revolta do Bar Kokhba, Mishnah e Talmud. Também vimos como que fomos tratados dos romanos, e em seguida, após o 3º século, vimos o que aconteceu depois, quando a igreja realmente começou a se afirmar e quando Roma se tornou oficialmente como uma religião cristã católico. E também vimos o bizantino. Agora nós somos mais ou menos no ano 500. Mais uma. Ok. Aqui nós somos no período pré-islâmico. Situação dos judeus na Arábia e no Império Bizantino. Antes da ascensão do Islã, o que era antes do Islã? As comunidades judaicas estavam espalhadas pela Península Arábica e pelas regiões vizinhas, como a Pérsia e o Império Bizantino. Algumas áreas, como a Medina, anteriormente chamado Yatrib, os judeus tinham uma presença significativa. Segundo assunto, daqui a pouco vamos ver a mapa. A mapa vai nos ajudar muito.
conflitos e relações com os cristãos e bizantinos. Durante esse período, os judeus estavam em muitos lugares em contato direto com os cristãos e o Império Bizantino, muitas vezes situações de hostilidade ou conflito, especialmente devido à crescente rivalidade entre as religiões monoteístas. Próximo. Ok, isso aqui é importante, porque isso aqui vai nos dar uma visão ótima como que era naquele tempo. Aqui é Teherã, que não está dando tanto problema hoje. Mas Israel está aqui, tá certo? A Arábia está aqui. Isso é Saudi Arábia. Aqui embaixo é Iêmen. Aqui temos duas cidades que vão ser muito importantes para nós hoje. Medina e Meca. Medina antigamente era chamado Yatrib. É bom saber o nome Medina, o nome que foi dado pelo próprio Maomé. O que é Medina? Uma palavra em hebraico, Medinat Israel. Alguém não sabe? Medina é um país, tá certo? Ou seja, nós vamos ver durante o estudo nosso de hoje que muitos desses nomes são em hebraico. Tá certo? Aqui a posição nossa é simples. Iraque está aqui, tá certo? Irã está aqui, Jordânia está aqui, Síria está aqui. Por isso, quando o Irã está lutando contra nós, está mandando mísseis, como que eles podem mandar os mísseis? Ele tem que passar pelo Iraque, tem que passar ou pelo Síria ou pelo Jordânia para entrar na Israel. Eles têm que passar por toda essa área. Mas nós não vamos falar o que é hoje. Vamos voltar para falar como que era naquele tempo. Nós vamos ver que aqui era um lugar de muito judeu. E grandes comerciantes. E naquele tempo não tinha ainda islamistas. Era judeu árabe, que nem judeu americano, era judeu árabe. E todo mundo viveu aqui em paz e harmonia. Que não tinha, aliás, aqui sofreram menos dos romanos. Porque era pouco mais nessa área. Aqui os romanos eram mais puxando pelo lado da Europa. Agora vamos para a próxima mapa. Essa área, isso é a península da Saudi Arábia hoje. Agora aqui tem várias cidades. As cidades que vai nos interessar demais é Meca, Medina, Tabuk não interessa tanto. Esse lugar, no século VI, quando o Islã surgiu, havia uma presença significativa dos judeus na região de Hijaz. Essa região se chama Hijaz, localizada na costa do Mar Vermelho. O Mar Vermelho está aqui, por isso hoje, quando ouvimos que os iemenitas lá, os Houthim, chamados de Israel, eles atacam os navios antes de entrar aqui no Mar Vermelho. Isso aqui é o lugar do bagunça. Mas esse lugar aqui era chamado naquele tempo Hijaz. A área era conhecida por sua produção agrícola e abrigava várias comunidades judaicas. Muitos Yehudim naquele tempo. Destacam-se em particular as cidades de Meca, que se tornaria o centro sagrado do Islã, e a tribo mais tarde chamada de Medina. A palavra Medina em hebraico significa cidade ou província, dependendo do contexto. Ótimo. Agora, nesse ambiente, os judeus eram parte integral da sociedade árabe, que nem os judeus nos Estados Unidos. Um americano, naquele tempo, era da Arábia, que era caracterizado por aspectos culturais como vestimentas, atividades econômicas e o idioma. O Mishnah e o Talmud mencionam os judeus árabes, mostrando que a entidade judaica existia em cultura local, assim como hoje falamos judeus americanos ou franceses. Pronto. Ou seja, é basicamente uma vida em harmonia. Nós vamos ainda ver, se não tivesse pela bagunça que do Muhammad, provavelmente todos eles iam se converter para ser judeus. A presença judaica era tão grande. Isso é interessante. Se não tivesse os romanos assumir cristianismo como a religião de Roma naquele tempo, a quantidade de convertidos para o judaísmo em Roma era enorme. Se não tivesse pelo Islã, a quantidade das pessoas que moravam na Saudi Arábia naquele tempo
se converter para o judaísmo também seria enorme. Talvez todos iam, Saudi Arábia de hoje ia ser uma província judaica, se não tivesse, por exemplo. Agora, qual que é o motivo? O motivo é o seguinte: o mundo realmente começou a se cansar de todas essas religiões desnorteadas naquele tempo, as religiões pagãs que tinha naquele tempo, onde que tudo tinha seu Deus, Deus da luz, Deus da morte, Deus da vida, tudo tinha um Deus e os deuses brigavam entre si. Começou a não fazer sentido, além que a maioria desses judeus tinha muita violência envolvida, sacrificar pessoas vivas, tá certo? Até hoje, perto de Jerusalém, tem um lugar chamado Gehenom, vem da palavra Gehenom, onde que as pessoas iam pegar os próprios filhos, jogá-los no fogo como sacrifício. Ou seja, era um mundo muito, muito mexigna mesmo. Vamos usar a palavra certa, mexigna. Agora, quando chegaram os judeus com a cultura onde tem certa ordem, isso atraiu. Até que nós vimos antes da destruição do Bet HaMikdash, 10% de Jerusalém eram convertidos para o judaísmo. Lembra que eles falavam sobre o rei Munbaz? Todos convertidos para o judaísmo era demais. Ok, a sensação e conquista islâmica. Volta um minutinho. Maomé nasceu no ano 570. Em uma família de comerciantes pobres. O pai morre antes de seu nascimento. Seu pai falece quando ele tinha apenas 6 anos. O menino foi adotado pelo tio, que o levava em viagens comerciais para a Bosra, na Síria. Ok, agora, a revelação do Maomé. Vamos ver quem que era a pessoa e qual que foi a sua proposta. Estou falando baixo ou não? Vou falar mais alto? Sim? Mais alto? Ok. A ascensão e a conquista islâmica. A revelação do Maomé. O Islã surgiu sob a liderança do profeta Maomé, que começou a pregar em Meca, na Arábia. A história dele, em curto, é o seguinte. O negócio dele era dirigir caravanas de camelos e vários outros assuntos. Ele foi contratado pela uma senhora rica, daqui a pouco vamos ver o nome dela. E começa a função com o tempo. Se casaram. Ela tinha provavelmente quase 20 anos mais do que ele. Mas ele começou com suas ideias religiosas e é interessante que ela acreditou nele. Com dinheiro, a apoiar o programa dele. Ele começou a pregar em Meca. Qual que foi sua mensagem? Sua mensagem monoteísta teve um grande impacto na religião, particularmente entre os árabes que estão buscando uma nova identidade religiosa. Que nem eu falei, eles não estavam satisfeitos com a religião que eles tiveram, querendo buscar uma nova religião. Por isso, as palavras dele realmente surgiram efeito. Ele não se deu bem em Meca, por motivo muito simples. Aquela pedra preta que nós vamos daqui a pouco ver, ela era parte das religiões pagãs daquela área. E todos chegaram lá para fazer os sacrifícios e os cultos dele. Quando ele chegou e foi contra as ideias dele, isso mexeu com a parnassá deles. Eles tinham muito parnassá em volta daquela pedra. É interessante, nós vamos ver que até hoje é uma obrigação de cada pessoa que segue o Islã, uma vez na vida, fazer uma viagem para Meca. Se você pega 1 bilhão de pessoas, mulheres são isentas. Está certo que antes pequenas, mas uma vez na vida, se você tem 500 mil pessoas que uma vez na vida
tem que fazer essa viagem, a quantidade de voos que vão diariamente para Meca, para eles fazerem, daqui a pouco vamos ver o que eles fazem lá, é enorme, é uma grande entrada para a Saudi Arábia. Mesmo sem óleo, eles iam se dar bem com esse nível de turismo que eles têm. Mas antes disso, aquela pedra é uma pedra pagã. Quando chegou o Mohamed, começou a falar para eles, olha gente, isso vai ter que mudar. Começou uma briga com ele e ele se salvou porque queria matá-lo. Ele se salvou e fugiu para Medina. Aqui está escrito se mudou, mas não bem se mudou, não foi uma mudança assim tão tranquila. Ele fugiu até Medina, no meio estava anos na caverna, onde que ele chegou com as profecias dele, mas onde havia uma grande comunidade judaica. Inicialmente, as relações entre os muçulmanos e os judeus foram relativamente amistos. Se deram bem. Por quê? Se deram bem por um motivo muito simples. Os judeus viram nas ideias do Maomé alguma coisa que eles podem tolerar. Porque não tinha aquele conceito da Trindade, Filho de Deus, e outros assuntos, imagens, que era contra a religião judaica. Era quase a religião judaica, além que vários costumes. Inicialmente, eles rezavam sentido de Jerusalém, isso mudaram depois. Inicialmente, introduziram vários assuntos que igual a nossa, por exemplo, em vez do sábado virou sexta-feira, mas o conceito é o mesmo. Jejuar, nós jejuamos Yom Kippur, ele jejua mais que Ramadã, mas os conceitos eram muito próximos. Não pode comer porco. A shritá deles, halal, a shritá deles é um pouco diferente que nossa, mas se eles não têm a matança que a gente mata o animal, eles podem comer o que o judeu preparou, o que o cristão não. Ou seja, até hoje, quando eles vão em lugar kasher, eles entram, porque realmente segue, ou seja, muita coisa próxima. Mas o fato de Deus ser Deus único, e não tem nenhum outro Deus, que todas as religiões pagãs tinham vários deuses, Deus da luz, Deus do escuro, Deus da vida, Deus da morte, e os deuses às vezes brigam entre eles, e tem que fazer paz entre os deuses. Ou seja, tiveram lá esses conceitos que ele fica rindo. Ou seja, no Corão, daqui a pouco vamos ver que ele não concorda com isso. Não concorda que Deus tem um filho, que tem três. Essas ideias para ele foi terrível. Mas a religião judaica, ótimo. A diferença de nós com ele é somente se olha um detalhe, questão de profecia. Eles falam que Maomé era um profeta. E já que é um profeta, ele segue Ezequiel, Isaías, Moisés. E ele no Corão colocou Jesus Cristo, JC, como um dos profetas. Ele deu para ele esse kavod. E depois se colocou, ele é o último profeta. Agora, já que ele é o último profeta, ele pode modificar coisas. Pode. Para os judeus, a gente sabe que quando terminou a época dos profetas, não tem mais. Havia uma época, mas parte da nossa religião que terminou. Quando terminou a época do Talmud, ninguém discute com o Talmud. Mas a diferença é pequena. Vamos ver a próxima página. Ok, isso antes de ver. Aqui é aquele retrato, encontro do Maomé com o anjo Gabriel. Esse anjo aqui é alguma coisa que eles não aceitam. Ou seja, os islamistas, quando veem isso aqui, eles ficam muito desapontados, porque isso é uma imagem, que para eles, imagens, mas eu não sei quem, também na Pia aparece esse anjo mais mulher do que homem, mas de qualquer jeito, isso é só apenas uma ideia. Próximo. Aqui, de novo, quem que ele é, vamos passar rápido, ele é órfão da família mercantil, 570, encontra com arcanjo Gabriel, Alcorão, 622, ele vai para Medina, depois a Hegira. A Hegira para eles é a mudança para Medina. De Meca para Medina chama Hegira. Isso também é importante. O que é Hegira do Chumash?
Mudança. Vayagar, mudou. De novo, são palavras hebraicas. 630, retorno triunfalmente a Meca, mas naquele tempo ele já está estabelecido como uma nova religião. Depois, que nem fala Rabino Berlwein, ele fez o grande erro de morrer no ano 632. Isso foi totalmente errado. Assim, eu estou repetindo a forma que ele se expressa. Mas de qualquer jeito, vamos para o próximo. Agora, the spread of Islam. Quando pegamos esse caixinha marrom, é como a religião do Islã era na época do Mohammed. É aqui e aqui, onde que é humano hoje. Quando pegamos a época dos 4 califas, vamos chegar lá, 632, logo após da morte, o falecimento, vamos chamar, a morte do Mohammed até 661, é essa área aqui já é uma outra história, tá certo? Aqui a expansão era grande. Se vamos pegar esse verde aqui, para os califas depois, até os anos 750, já temos esse verde que vai até Península Ibérica, Espanha e Portugal. Olha, toda essa área aqui já é, ou seja, conquistou quase o mundo. Muito rápido, né? Muito rápido. Daqui a pouco vamos entender por quê. Próximo. Aqui tem a mesma coisa, o mapa da expansão, em várias etapas. Podemos ir na próxima. Ok. Aqui uma ilustração do 1315 do Jamal, História do Maomé e os anciões do clã na Meca, levantando a pedra negra em seu desvio lugar. Ou seja, isso é a pedra negra, daqui a pouco vamos entender melhor sobre a pedra, que isso é a base da religião. Mas vamos para o próximo. Ok. Aqui não está muito claro, mas cada um desses aqui são um monte de pessoas que fica circulando. Aqui é o que está acontecendo naquela caixa. A pedra negra, localizado na Kaaba, em Meca, um dos mais sagrados artefatos do Islã. Eu não sei por que eu falo um dos mais. É o mais. Não tem nada mais sagrado para eles do que aquela pedra. Sua origem é envolta em lenda, simbolismo religioso, e sua história mistura elementos históricos e tradições islâmicas. A princípio era uma pedra de cor clara, mas que foi escurecendo devido aos pecados da humanidade. Isso é a ideia. Esta rocha representa a aliança entre o Criador e suas criaturas. Aqui tem vários detalhes, mas isso é o que eu acabei de falar para vocês. Ele circula isso aqui, faz várias voltas, encosta nas paredes e o negócio é seríssimo lá. Ou seja, isso é o lugar que, pela religião deles, uma vez na vida, cada pessoa tem que passar. Próximo. Agora, os 5 pilares do Islã. Esse aqui, eu não sei se está escrito certo. Allah é Maomé. Allah. Allah Akbar. Allah. Ou seja, Allah é Maomé. Não é Deus. Não é Deus. Ok. Ou seja, nós vamos ver que para eles, Maomé é profeta. Número 2, orações 5 vezes ao dia. Porque nós rezamos 3 vezes ao dia, para eles é 5 vezes ao dia. Ramadã, já vimos que isso é uma substituição para Yom Kippur. Hajj, peregrinação a Meca. Uma vez na vida tem que passar na Meca. Depois, zakat, é caridade. Tem que dar tzedakah. Tzedakah, olha a palavra. Zakat, tzedakah. Olha como que as palavras são próximas. Na realidade, inicialmente próximos, os judeus não se assustaram tanto dessa religião. Isso é o símbolo deles, que tem tanta bagunça. Aqui já dá para ver melhor as pessoas fazendo as voltas. É uma área enorme,
A única coisa que é bom saber, se alguém que não é islamista acaba entrando lá, ele só entra one way, ele nunca sai mais. Eles matam eles. Pela lei deles, é somente islamista que pode entrar nesse lugar. Próximo. Elementos de convergência cultural. Também vimos isso aqui, mas vamos ver como é que eles colocam. Monoteísmo. Tanto nós e eles, religiões monoteístas. Halakha e Sharia. Para eles têm o Sharia. Sharia é o Shulchan Aruch deles. É a lei. Para nós é Halakha. Regras diabéticas. Eles têm e nós temos. Elementos de conflito. Não sei exatamente o que significa isso. Ânimos religiosos ou conflitos tribais. Resistência judaica ao prostelismo. Fascinalismo, associação a Egir. Okay, não sei exatamente o que é, por isso vamos seguir o que sim sabemos. Agora, antes de chegar no Pacto de Omar, para entender isso melhor, vamos pegar algumas linhas do Corão para entender a ideia dele, para poder entender o que é esse Pacto de Omar. Eu vou citar agora Alcorão, não que eu conheça todo o Alcorão, mas algumas linhas é bom saber. Os incrédulos são aqueles que dizem: Allah é o Messias, o filho de Maria. Não funciona. Filho de Maria não é Allah. Não é Allah. Os incrédulos são aqueles que dizem: Allah é um dos três. Não é um dos três, isso é contra a Trindade. Só há um Deus. Se eles não desistiram de dizer isso, aqueles que não creem serão severamente punidos. Ou seja, as religiões que não concordam com essa ideia que Deus é um, vão ser punidos. Agora, isso para nós era super importante para entender os próximos anos. 400 anos após do Maomé se estabelecer como líder, como profeta, os judeus já estavam dispersos até a Península Ibérica. O Maimônides, naquele tempo, tinha que fugir de Espanha e Portugal, e ele foi até Egito. Porque nós vamos ver, durante a história dos judeus e dos árabes, em termos gerais, a gente se deu muito melhor do que com os cristãos. Nós vamos estudar isso no Pacto do Omar, que eles tiveram várias leis de convivência com judeus. O judeu poderia viver num país árabe, mas não poderia ser um cidadão de primeira classe. Tinha que aceitar certas regras, que vamos daqui a pouco ver quais que são, mas poderia conviver. Além de certas exceções, como almohadas. A época da almofada era que eles queriam realmente nos converter à força, mas em termos gerais a gente se deu com eles bem, desde que nós aceitamos que eles são supremos. E o judeu sabia se dar um jeito com isso, com dinheiro e vários outros assuntos, para não sofrer tanto dessas regras. Mas aconteceu um incidente. Mais ou menos uns 1000 anos atrás, era o término, quase no término, da época dos judeus no Iraque, no Babilônia, término da época dos Geonim, que eu mencionei depois que era após o Talmud. Uma pessoa chamada Shemuel, que ele era o líder dos judeus no Iraque naquele tempo, escreveu uma carta que ele ouviu falar que tem países que estão colocando os judeus para um teste. Ou aceita islamismo, ou perde a vida.
E os judeus decidiram, para fingir, falaram Allah Akbar, Deus é grande, e Mohammed é o profeta, e com isso se salvaram. E, escondido, eles praticaram o judaísmo, tipo marranos da Espanha. Esse Rabino Shmuel escreveu uma carta que isso está muito errado. Que uma pessoa que publicamente escreve, grita e fala que Deus, que Allah Akbar e Mohammed é o profeta, se uma pessoa fala isso em público, ele está indo contra Deus, é blasfêmia, já que não entregou sua vida, Deus não quer que ele reza mais, Deus não aceita que faz escondido, ele se desligou de Deus. E assim ele vai realmente falando para essas pessoas que o que eles fizeram é terrível. Terrível. Deveria entregar suas vidas para santificar o nome de Deus e não aceitar islamismo, mesmo se escondido, eles vão praticar judaísmo. E esse chegou ao conhecimento do Maimônides, que morava naquele tempo no Egito, que um rabino tão grande escreveu uma carta assim, e naquele tempo, para escrever uma carta e difundir-lhe para o mundo, era meses. Mas isso já chegou para os 4 cantos do mundo, e Maimônides escreveu a sua carta, como a resposta. Ele escreve para todos os lugares onde que judeus moravam naquele tempo. E ele mostra etapa após etapa, linha após linha, daquele que o Rabino falou, é besteira. E ele fala uma pena que ele gastou papel e tinta para escrever besteiras disso. Ele falou que pessoas que não têm conhecimento nenhuma logo percebem que ele está fora da realidade. E qual que é o argumento básico de Maimônides? Em primeiro lugar, você não pode nunca culpar alguém quando é uma ameaça na vida dele. Vamos dizer, ele não quis santificar o nome de Deus. Isso significa que se desligou de Deus? Forçaram ele. Ele saiu sozinho, por livre e própria vontade de falar essas palavras. Forçaram, falando, vamos te matar. Tudo que se faz sobre a ameaça, principalmente a ameaça de vida, a pessoa não tem culpa, número 1. Depois ele fala, a base do raciocínio está errada. O que ele falou errado? Falou alguma coisa contra Deus? Não. Allah Akbar tem nada contra Deus. A única coisa que ele falou, que Maomé é o profeta. Agora, será que falar que Maomé é o profeta, isso é suficiente para alguém entregar sua vida e morrer? Eu não concordo com isso. Tenho uma dúvida se ele pode, se ele quer entregar a vida para não falar. Mas dizer que ele está culpado, diz Maimônides de jeito nenhum. Depois ele escreve de uma forma que é uma pena que a gente não lê essa carta. Ele escreve com tanto amor para as pessoas. Olha, não entra na conversa essa pessoa. Ele não sabe o que é dificuldade na vida. É fácil para ele falar para vocês. Ele, por acaso, já sofreu esse tipo de teste? Como que ele manda tanta gente perder a vida só com um movimento de caneta dele? Eu digo, eu entendo vocês. Eu passei dificuldades igual. Vocês são tzadikim, são pessoas grandes. Continuam praticando o judaísmo escondido de quando vocês podem. E quando vocês vão poder sair desses países, uma sugestão sai, porque não é bom viver assim. Mas não tem sentimento de culpa nenhuma. Escreve tão próximo, com tanto amor. Mas o que isso importa para nós? Que a base da religião deles não é contra o judaísmo. O fato é que quando ele começou, ao menos vamos ver que ele fez todas as leis dele, achando que os judeus vão entrar na dele. Porque ele falou o seguinte, eu sou profeta, que vocês querem da minha vida, eu tinha todas essas revelações, eu não estou indo contra a Bíblia. Estou fazendo alguns ajustes lá, mas isso não importa. Uma vez, eu não posso esquecer, eu tinha essa mania, quando estou em Israel, eu pego o taxista árabe, eu começo uma discussão com ele. Minha esposa Sara fica super irritada com isso. Falei para ele, diga onde você mora? Fala aqui em Jerusalém Antiga. Você está satisfeito hoje? Não, gostaria que fique aqui paz e a gente poder viver. Falei, mas vocês não querem. Falei, todos sabem, a gente acha que vocês que não querem.
Não, porque a discussão é o seguinte. O que vocês querem lá em cima da montanha? Onde que tem aquele mesquita. Vocês têm parede lá embaixo. Fica lá embaixo. Deixa a gente em cima. Nós não vamos embaixo, vocês não em cima. E vamos viver em paz. Por que vocês cismam que vocês têm que subir em cima também? Não esqueça uma coisa, é um argumento que até faz sentido de uma certa forma. Mas você tem que saber, essa montanha para nós é importante. Onde que era o templo? E também é um lugar onde que Abraão quis oferecer seu filho Isaac como oferenda para Deus, o sacrifício. Que é essa história aqui, isso aqui? Vocês mudaram tudo. Não tem nada a ver com Abraão e Isaac. Isso aconteceu na Meca. Nada desse lugar. Vocês estão procurando o lugar errado. Isso é na Meca, aconteceu com Ismael. Vocês bagunçam tudo. Depois eu falo, quero te falar alguma coisa. Agora você me responde. Eu falo, pelo jeito você tem um pouco de bom senso. Eu falo, afinal das contas, qual a diferença que faz quem que foi? Se foi Ismael, se foi Israel. Qual a diferença que faz? Qual que foi a ideia? Que não vale a pena matar alguém à toa. Ele fala para mim. Estamos brigando por quê? Onde que aconteceu? Falei a história. Maomé achou que está lá. Vocês acham que está aqui? Ótimo. Deixa ele lá, vocês aqui, vocês embaixo, lá em cima. E pronto, está resolvido o assunto. Para mim foi a primeira vez que eu vi essa história de Ismael na Meca, porque realmente eu nunca estudei esse assunto. Tá certo? Mas eu vi que tudo mudou. Inicialmente, esse Ismael, esse Maomé, achou que ele vai atrair os judeus para realmente seguir a linha dele. Quem que ele odiava demais são os cristãos. Os cristãos, isso é uma coisa terrível, tem imagens. Mas mesmo assim, ele perdoou JC, porque ele falou que ele era o profeta. A profeta tem direito a fazer tudo o que ele quer. O problema é a igreja depois. No fim, quando ele viu que os judeus não vão aceitar a ideia dele, ele ficou super decepcionado. E ali, nos últimos 10 anos da vida dele, ele matava judeus, e a Medina virou um desastre, e desde aquele tempo nós temos problemas com ele, apesar que menos problemas que nós temos com os cristãos. O Pacto do Omar, aproximadamente ano 720, foi feito um trato. É durante o Califa Omar. O Califa Omar é aquele que construiu aquela mesquita sobre o Harabait, sobre o Temple Mount de Jerusalém. É o mesmo. Após a morte de Maomé, os califas islâmicos expandiram rapidamente o Império Islâmico, conquistando vastas regiões, incluindo o Império Bizantino, o Império... Sob o Califa Omar, os judeus, assim como outros, gente do livro, como cristãos também eram gente do livro, eram considerados dhimis. Dhimmi, quem que é um dhimmi? É o tipo de um cidadão de segunda classe. O que é um dhimmi? Uma classificação legal que eles consideram proteção religiosa. Ou seja, eles protegeram, nós temos direito, mas também impunha certos impostos e restrições. Mudanças e desafios para os judeus. Embora os judeus recebam certa proteção sobre o domínio islâmico, as relações eram frequentemente tensas e variavam de uma religião para outra. Enquanto alguns califas e governantes muçulmanos foram relativamente tolerantes, outras eram mais severas. Mas vamos ver se aqui tem sinagogas inteiras muçulmanas. Leis. A sinagoga não poderia ser mais alto de uma mesquita. Primeira coisa, tem que ser mais baixo. Por isso, nós vamos ver que sinagogas antigas, no Jerusalém antiga, vai para baixo. Tem a sinagoga do Ramban, você desce a escada. Porque a mesquita era subir. Próximo. Cerimônias públicas. Isso não poderia fazer uma parada, isso não. Tem que ser low profile. Terceiro, respeito externo. Esse respeito externo era o seguinte: se vai um muçulmano e o judeu do lado, o judeu precisava descer um pouco, se tinha onde descer, abaixar a cabeça,
deixar o muçulmano passar. Depois, distinções da vestimenta e cabelo. Tem que se vestir diferente. Descrição simbólica, conceito cristão correspondente à doutrina do testemunho. Esse negócio de testemunha, isso é um assunto que vale a pena gastar um tempo. Parte dessas religiões era judeus de testemunho. A Papa sempre tinha um grupo de judeus que era sobre seu domínio, onde que ele deu segurança. Ninguém poderia mexer com esses judeus. É um grupo seleto. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler mexeu, Deus apaga o nome, quando foi Hitler tem que falar Mark Shimon, quando ele mexeu com aqueles judeus, o Papa ficou super nervoso. Matava todos os judeus em todos os lugares do mundo, mas aqueles judeus é sob a proteção dele. O que está por trás dele? Já que os judeus não aceitaram Jesus, a ideia, a doutrina cristã era que quando Jesus vem pela segunda vez, esses judeus têm que ver a derrota deles. E eles têm que ser testemunha para aquilo que realmente aconteceu. E ver o erro deles. E quando eles vão ver o erro deles, aqui que o círculo fecha. Idem eram essas ideias desses islamistas. Tem que manter os judeus vivos. Porque eles vão testemunhar quando. E tem lá, não sei se você sabe, esses 12 imãs que tem, o 12º desapareceu, ele só vai se revelar quando os judeus vão... No fim, tem essas ideias messiânicas que precisam manter os judeus em algum lugar até volta ou JC ou Maomé. Próximo. Só que aqui tem algumas coisas que sim é bom saber. A vida intelectual e cultural dos judeus no período islâmico. Desenvolvimento da ciência e filosofia. Os maiores filósofos eram os muçulmanos. Não era o que a gente vê hoje. Era gente inteligente mesmo. Durante o período islâmico medieval, o mundo muçulmano se tornou um centro de aprendizado e inovação científica. Muitos judeus desempenharam um papel importante no desenvolvimento intelectual, especialmente em áreas como filosofia, medicina, astronomia e matemática. Naquela época, o mundo cristão é chamado em inglês de Dark Ages, os anos escuros. Tem 400 anos que não tem registro nenhum o que aconteceu no mundo cristão. Era todo mundo iletrado, ninguém sabia ler, ninguém sabia nada. 400 anos não tem história. Por que não tem? Porque era chamado a época escura, nada. Quem naquele tempo estava indo para frente e bem para frente são os islamistas e os judeus. Interações entre judaísmo e islã, apesar das tensões religiosas, havia uma troca intelectual considerável entre judaica, tradição judaica e islâmica. Filósofos como Reb Saadia Gaon e Maimônides estavam profundamente influenciados pelo pensamento islâmico, imagina, especialmente na filosofia aristotélica. Aristóteles, hoje, os jovens de hoje odeiam filosofia em geral. Se fala para eles Aristóteles, ninguém mais conhece esse nome. Aparece um palavrão para eles. Qual a diferença que faz? Mas, uma vez quis me interessar, quem quer ver como que o Maimônides cita ele. De uma certa forma, encontra muita coisa riquíssima nas obras dos pensadores islâmicos, principalmente Aristóteles. Eu pedi para Pablo, aqui na nossa cenário, ele me trouxe alguns livros de Aristóteles. Ele viu que não é fácil para ler isso aqui. Isso não é qualquer um que consegue ler. Precisa realmente se aprofundar. Mas se juntar. É bom saber que
que uma das coisas que nós temos de Islã até hoje, que é super importante, são números. Tá certo? Imagina se a gente ia ter aqueles outros números, um U, um V, um X, vai somar aquilo. É impossível. Tá certo? Você tem que fazer na memória. Agora, quem inventou os números é naquele tempo do Islã. O calendário lunar é a invenção dele. Ou seja, muita coisa vem da época dele, como que eles eram, Chachamim. Tensões religiosas e acomodação cultural. Interpretação da lei judaica. Os judeus sob domínio islâmico frequentemente precisavam negociar sua identidade religiosa dentro de um novo contexto. Na prática, isso levou a algumas adaptações da lei judaica, Halachá, que procura harmonizar as exigências da religião com as realidades políticas e sociais do Império Islâmico. Eu não sei exatamente o que isso significa. Ou seja, eu não encontrei isso aqui nos livros que eu conheço, que havia esse intercâmbio que a gente precisava adaptar. Eu acho isso aqui até errado. Está aqui, mas não faz muito sentido, porque toda a nossa discussão com Maomé é para não se adaptar. Não sei por que a gente está se adaptando. Convivência e conflito. Embora os judeus fossem considerados um povo protegido pelo Islã, a convivência nem sempre foi pacífica. Em algumas religiões, houve episódios de violência contra as comunidades judaicas, enquanto em outros judeus poderiam viver com relativa autonomia. Mas se nós vamos pegar a época entre Islã e judeus e cristãos e judeus, é incomparável. A gente sempre se deu melhor com os árabes. Ou seja, um dos desafios atuais é que somos muito influenciados pela perspectiva dos séculos XX e XXI. Tendemos a ler a história através da experiência atual. Olhamos como está agora e queremos voltar para trás para ver como que é. Hoje, as relações entre judeus e muçulmanos são bastante tensas, especialmente com a criação do Estado de Israel no Oriente Médio, o que afetou profundamente as relações entre judeus e muçulmanos. Agora, isso aqui devemos dedicar alguns momentos. Para eles, Israel ficar num lugar como Jerusalém, mandando, dizendo que essa terra é nossa, e eles são cidadãos de segunda classe, nós que mandamos, é totalmente contra daquilo que é a linha do Corão, do Alcorão e a religião dela. Segundo eles, podemos até morar em Israel, mas sob o domínio deles. Isso não tem problema. Nós vamos pagar os impostos para eles, vamos se vestir diferente e nós vamos seguir aquilo que está escrito no Alcorão. Já que nós não aceitamos, e ao contrário, nós entramos e conquistamos esses lugares que para eles é o símbolo da religião deles. Como que eles podem fazer um trato de paz com nós? Eles não podem, porque temos aqui um assunto religioso, totalmente religioso. Agora, quando se trata sobre os países que tipo Saudi Arábia e os outros, eles não são muito religiosos. Realmente não são sunis. Os sunis não são religiosos. Está escrito no Alcorão, mas não dá um jeito, não vamos, no fim, vale a pena o mundo. Vamos dar um jeito que nem os reformistas do lado judaico. Eles dão um jeito, mas aqueles que não querem, aqueles que seguem aquilo que está escrito no Alcorão, eles simplesmente não podem, porque é um fator religioso. Por isso, o ódio tem uma base religiosa terrivelmente profundo. Terrivelmente profundo. E para eles, alguma coisa que eles não podem sobreviver com isso. Em 1967, quando eles perderam aquela parte de Jerusalém, quando a Jordânia perdeu, isso para eles era a pior derrota que eles poderiam imaginar. Porque isso era o símbolo deles. Agora, nossos argumentos para eles são estranhos. O que a gente fala? Esse lugar é nosso porque o Bet HaMikdash, o templo sagrado estava... Eles não negam. Eles normalmente não negam o Bet HaMikdash. Falam, o Bet HaMikdash estava, mas depois veio o Maomé
E a religião mudou. Agora, a religião verdadeira é Islã. Os judeus deveriam aceitar. E agora é aquele que nós temos. Ou seja, temos aqui uma religião profunda. A diferença é a religião profunda. Que isso aqui, somente com um bom trabalho, trabalhar a religião no sentido certo e mostrar que tudo que está escrito é para ser entendido, que nem nós temos, se nós vamos olhar no nosso Chumash, então se vamos olhar na nossa Torá, muitos versículos, se não vai explicar eles, é difícil, ou seja, os Chachamim tiveram as regras como entender os versículos da Torá. Idem, eles têm que entender que eles não podem pegar o Corão agora e trazer ele para a realidade de hoje, porque não é atual. Mas isso precisa de gente que entende o que está por trás de toda essa história. Aqui tem que ser feito um trabalho para tirar essas ideias extremas. E depois, não somente que devemos viver em paz. Faz sentido de viver em paz. Eu digo para vocês o seguinte, mais ou menos 50 anos atrás, eu era um aluno em Israel e o Rebbe pediu naquele tempo que durante as semanas de verão para a gente ir na caverna dos patriarcas da cidade de Hebron, onde que são sepultados Avraham e Sara, Yitzhak e Rivka, Yaakov e Leia, e Adão e Eva também, segundo várias opiniões, para a gente ficar naquela caverna para rezar e estudar lá 3 semanas. Isso é um pedido do Rebbe. Obviamente é um lugar perigoso, porque... Mas a gente ia com um grupo de soldados armados, sexta-feira à noite, rezávamos na caverna, ou seja, era interessante. Eles eram de um lado, nós do outro lado, com respeito. Mas quando estava andando nas ruas, eu olhei para aquelas pessoas sentadas, falei, uau, olha como que é a fisionomia deles. Aparecem rabinos, estão entendendo? Aquela barba assim, aquele nariz bem comprido que tem um certo ângulo bem judaico, do jeito que senta, do jeito que reza. Falei, uau, são primos mesmo, semita, está certo? É do mesmo grupo. Qual que é o motivo dessa briga? Brigamos sobre o quê, afinal das contas? Entrou ódio no meio do caminho por causa de uma mal interpretação da religião, uma forma fanática, onde que traz toda essa bagunça. Tá certo? Mas é um problema religioso, não tem outro. É realmente religioso porque está baseado sobre a palavra jihad, que a palavra jihad é uma palavra que se encontra no Corão que nós falamos antes. Agora, o mundo inteiro não está entendendo isso aqui. Eles acham que o problema é território, dá para eles não é algum lugar que resolve. Aqui, precisamos realmente que o mundo entenda, que nem fala Rabino Sachs. A gente estuda essa história de Avraham e Ismael, Avraham e Yitzhak, desculpa, que mencionamos antes. Que Avraham quis levar Yitzhak, quis até oferecer seu filho como sacrifício para Deus. Eu nunca entendi essa história. Eu era um jovem e pensei, uau, que tipo de teste isso? Para um pai fazer isso para um filho, ou tem que ser um drogado, que simplesmente não sabe o que está fazendo, ou tem que enlouquecer. Quem pode fazer um ato assim? Tudo bem, Deus mandou. Isso mostra, pensei para mim, isso mostra que Abraão amava Deus, ou mostra que um espírito de loucura tomou posse dele? Tem que mandar ele para um bom psicólogo. O que isso mostra? O amor dele para Deus? Que ele pode matar seu filho para Deus? O que está por trás disso? Que tipo de teste é isso? Eu nunca entendi essa história. Até que eu estava lendo o livro de Rabino Sachs, eu não sei se essa resposta dele responde a pergunta, mas ele fala, o que Deus quis falar para Abraão? Não mata no meu nome.
Se alguém vai te falar, mesmo que venha um anjo de Deus e vai te falar, e mesmo se você ouve a voz de Deus que fala, mata teu filho. Deus não manda matar o filho. Quis que você veja isso na prática. Não faça isso. Nunca. Nunca mate em nome de Deus. Jihad não é o que Deus está querendo. Independente com quem que a história aconteceu, isso não importa para nessa hora. Apesar que, obviamente, nós acreditamos que aconteceu com Yitzhak, está escrito na Torá. Mas a ideia que a humanidade tem que entender, que jihad e tudo que vem junto, esse ódio que tem, ou você aceita a religião do jeito que eu ensinou, é contra o plano de Deus. É contra e sempre vai ser contra. E isso que o mundo tem que trabalhar. Isso era uma época medieval, arcaico, ultrapassado. O ser humano já deveria ter inteligência suficiente para entender que Deus é um Deus de amor, é um Deus que ama as suas criaturas e ama todas as suas criaturas, que nem Rabbeinu Sachs fala. Ama Yitzhak e ama seus filhos, ama Yaakov e também ama Esav. Obviamente, havia épocas onde Esav não se comportou, por isso está escrito que no livro do Shabbat, eu odeio Esav. Mas em termos gerais, Yitzhak amava Esav. Abraham amava ambos os filhos dele. Tá certo? Abraham foi visitar Ishmael depois que ele foi expulso. Era o filho dele. Já havia um pai que odeia o seu filho? Isso não existe. Agora, Deus, somos todos filhos de Deus. Tá certo? Deus ama todos. Só que entraram vários conceitos religiosos extremos, fanáticos. Fanáticos mesmo. Onde que você pega alguém e você tira toda a humanidade dele, torna ele um nada, tá certo? E depois é fácil matá-lo, tipo nazismo. Ou seja, se entendemos a base de tudo isso, isso deveria ser uma linha para nós como ver o nosso futuro. Eu sei que tudo que eu falei hoje, se eu ia falar isso aqui, vamos falar de Israel, naquele grupo que nós conhecemos, não ia concordar com isso, ia falar, eles não podem falar essas coisas, mas eu não estou falando na prática como fazer, eu estou dando um insight geral, eu não estou falando para sair amanhã e se abraçar com todos os árvores do jeito que está, não é nada disso. Eu estou falando onde que é o trabalho futuro para a humanidade inteira. Agradeço a presença e vamos para frente.